E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar sequência ao nosso estudo da petição inicial, ok? Nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo do artigo 319 do Código de Processo Civil, continuando, portanto, a analisar os requisitos estruturais da petição inicial. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, no vídeo passado nós concluímos a análise do pedido, que é um importante requisito da petição inicial, e nós vimos que ele é repleto de regras contidas no CPC. O que nós tentamos fazer, nos dois vídeos anteriores, é uma espécie de resumo daquelas informações mais importantes, ok? Agora, a gente passa para o inciso de número 5 do artigo 319, onde nós vamos ter como requisito da petição inicial o valor da causa. Vem aqui comigo para a tela. Muito bem, então dando sequência aí ao nosso estudo do artigo 319 do Código de Processo Civil, nós agora nos debruçamos sobre o inciso de número 5. Esse inciso de número 5 traz para a gente o valor da causa como um elemento da petição inicial, um requisito da petição inicial. Coloque isso na sua cabeça para sempre. Toda ação precisa ter valor da causa. Repetindo, toda ação precisa ter um valor da causa, ainda que esta ação ela não possua um conteúdo patrimonial direto, ok? Mesmo se eu estiver diante de uma ação que não há um conteúdo patrimonial, eu não estou discutindo valores efetivamente, mesmo assim eu tenho que atribuir um valor da causa. Ok? As regras para o cálculo do valor da causa encontram-se lá no artigo 292 do Código de Processo Civil, ok? E lá no 292 você vai encontrar uma série de regras para o cálculo do valor da causa. Então, apenas a título de exemplo, Se você for lá no artigo 292, você vai encontrar o seguinte. Se eu estou com uma ação, se eu estou diante de uma ação em que eu tenho cumulação de pedidos. Vou até pegar esse exemplo, porque como cumulação de pedidos foi tema do nosso vídeo passado, então a gente já fica com o mesmo raciocínio. Lá no 292 diz assim, sempre que eu tiver pedidos alternativos, lembra dos pedidos alternativos? Lá da cumulação imprópria alternativa, eu faço 2 pedidos, mas eu me contento com qualquer um deles, não tem ordem de preferência. Quando eu tiver pedidos alternativos, qual que vai ser o valor da causa? Resposta: o valor da causa será o valor do pedido de maior valor. Então, se eu peço lá um pedido de 10 mil e alternativamente um de 15 mil, será o valor de 15 mil que eu vou utilizar para valor da causa. Professor, e se eu tiver uma acumulação subsidiária? Eu tenho um pedido principal e um pedido subsidiário. O 292 responde, é o valor do pedido principal que eu atribuo como valor da causa. Isso já caiu em concurso assim de monte. Aqui eu não vou ficar esmiuçando com você a regra do 292, até porque ele é um artigo bastante autoexplicativo. Você pode ler que você não deve ter grandes dificuldades. E outro ponto, essas regras do 292 do CPC, elas não são exaustivas. Como assim, professor, não são exaustivas? Pois é, eu tenho outras regras para cálculo do valor da causa. Regras essas que às vezes eu encontro em legislação extravagante e outras regras que acabam sendo definidas pela jurisprudência.
Então, só para te dar um exemplo, nas ações locatícias, né? Você sabe que o tema locação é um tema regido por uma lei especial. Nós temos a lei de locações, né? E lá na lei de locações, você tem um dispositivo que trata de valor da causa. Então ele diz que geralmente nas ações locatícias eu calculo o valor da causa somando aí 12 meses de aluguel, né? 12 parcelas de aluguel. Somando essas 12 parcelas, eu tenho o valor da causa para as ações locatícias. Então, quer dizer, são várias regras que eu tenho, né? E, inclusive, alguns tipos de ações, eu tenho uma grande divergência sobre o valor da causa, como acontece, por exemplo, nas ações de uso capião, né? Algumas ações possessórias, a jurisprudência diverge. O que mais me interessa neste momento é mostrar para você o porquê que o valor da causa é importante. Né? Isso que você precisa saber. Por que toda ação tem que ter um valor? Volta aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Então, olha só, meus amigos, qual é a importância, né? Qual é a importância do valor da causa? Por que, né, que o valor da causa ele é tão importante? Bom, eu posso citar para você algumas justificativas. Primeiro, é importante você determinar o valor da causa porque o valor da causa vai ser utilizado como base de cálculo para cobrança de custas. É isso mesmo. Custas dentro do processo, custas iniciais dentro do processo. Essas custas iniciais, elas vão ser calculadas com base no valor da causa. Percebe? Outro ponto importante. O valor da causa serve para eu fixar competência. Serve para eu fixar competência. Se você for lá na nossa playlist de jurisdição e competência, lembra quando nós falamos de competência valorativa? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Lá na competência valorativa, que é aquela competência que existe para os juizados especiais, um critério de fixação de competência é o valor da causa. Tá lembrado? Lei 9.099 de 45. Qual é o limite para uma ação correr pelo juizado especial cível da Lei 9.099? Até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Juizados federais e da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos. Percebe, então, como, nesse caso, o valor da causa é importante para eu fixar a competência. Entendeu? E aí, o que acontece? Com base nessa competência, o juiz verifica se a ação pode correr perante os juizados, seguindo o procedimento sumaríssimo, ou se essa ação ela precisa tramitar por meio do procedimento comum do CPC. Tudo bem? Outra importância, cálculo de honorários. Cálculo de honorários. Percebe? Honorários sucumbenciais. É importante eu fixar o valor da causa para eu poder calcular o valor dos honorários sucumbenciais. Percebe? É outro detalhe super importante. Mais uma aqui, para a gente fechar. Multa. Cálculo de multa. Percebe? Às vezes, durante o processo, o juiz precisa aplicar uma multa nas partes, ok? E aí, o cálculo dessa multa pode ser feito com base no valor da causa. E aqui eu só citei 4, né? Mas poderia citar várias outras importâncias da fixação do valor da causa, ok? Por isso que, repito, toda a ação tem que ter valor da causa, mesmo que ela não trate diretamente sobre uma questão patrimonial. Agora, voltando, né, só para a gente concluir aqui o nosso vídeo sobre valor da causa, professor,
será que esse valor da causa, ele pode ser impugnado pelo réu? Porque raciocina comigo, nós estamos tratando aqui dos requisitos de elaboração da petição inicial. Ou seja, o autor está elaborando a sua petição inicial e ele precisa atribuir um valor da causa, ok? Mas e se o réu, posteriormente, discordar do valor da causa? O réu achar, por exemplo, que esse valor da causa é excessivo, ele é um valor maior do que o que ele entende correto. E aí o réu pode impugnar, ele pode discutir o valor da causa? Resposta: pode, é claro que pode. O novo CPC, ele prevê que o réu, em preliminar de contestação, poderá se insurgir contra o valor da causa. Ok? Quando nós formos ter aula de contestação, nós vamos analisar as matérias preliminares, que são aquelas matérias do artigo 337, e aí nós vamos ver que a impugnação ao valor da causa é uma matéria que pode ser alegada em preliminar de contestação pelo réu. Professor, uma pergunta, né? Uma outra pergunta. O juiz poderia, de ofício, verificar que aquele valor da causa ele é incorreto e de ofício mandar o autor corrigi-lo? Percebe? O juiz ele teria esse poder para, de ofício, sem ninguém pedir, o juiz dizer: esse valor da causa está errado. O autor, corrige esse valor. É possível? Olha, o assunto, ele não é totalmente pacífico. O que está se firmando, o entendimento que existe na jurisprudência, principalmente no âmbito do STJ, é de que o juiz ele pode sim, de ofício, verificar uma incorreção no valor da causa e determinar a correção pela parte, pelo autor. Só que desde que nós estejamos diante de um caso de, como eu posso dizer, uma gritante discrepância do valor da causa, né? Você percebe ali que o valor da causa, ele é de forma escancarada incorreto, né? Mas por quê, professor? Veja, te dou um exemplo. Às vezes, pode acontecer do autor, da parte, tentar usar o valor da causa para fraudar o processo, para burlar regras processuais. E aí ele faz um cálculo do valor da causa um tanto quanto estranho. Por exemplo, ele não quer, vou dar um exemplo banal, o autor não quer que o processo corra pelo juizado. Vamos imaginar. Ele não quer que o processo corra pelo juizado. Ou melhor, o autor quer que o processo corra pelo juizado. Ele quer propor a ação perante o juizado. O que ele faz? Joga um valor da causa lá embaixo. Ele joga um valor da causa lá embaixo. E aí, quando o réu vai ver, fala: não, pera um pouco, esse valor da causa está muito baixo. O valor da causa é maior que isso. E aí, quando ele vai descobrir, ele percebe que o autor fez isso porque ele não queria ser julgado pela vara cível comum, ele queria ser julgado pelo juizado. Então, o autor burlou para menos o valor da causa, tudo bem? Para escapar da competência do juízo comum. Por exemplo, seria esse um exemplo aí que nós poderíamos citar. Ou então, o autor coloca um valor da causa muito alto, muito elevado. Por quê? Porque ele quer prejudicar o réu quanto ao pagamento das custas. Então ele joga um valor da causa extremamente alto. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o valor da causa é extremamente difícil de eu quantificar.
Existem ações que são simples, né? Você pega uma ação locatícia, né? Você pega lá, qual que é o valor do aluguel? O valor do aluguel é, vamos supor, R$2.000 por mês. Tá, o que manda a lei de locações? Valor da causa, 12 parcelas do aluguel, você pega lá 12 vezes 2, R$24.000 é o valor da causa. Em situações assim, é tranquilo, mas existem ações que é muito difícil você calcular. Né? Ações demarcatórias, ações envolvendo grandes imóveis, né? Às vezes é difícil você calcular o valor da causa. E aí o juiz ele tem que ficar atento para eventuais tentativas de burla ao sistema. Tudo bem? Meus amigos, com isso eu fecho o nosso bate-papo sobre valor da causa e no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo dos requisitos da petição inicial. Abraço e até o próximo vídeo.